Você tem medo de empreender? Essa é a pergunta para hoje. Se você tem medo de empreender. Eu vou lhe contar como que eu lido com isso no meu dia a dia. E no final dessa live, eu também vou te mostrar como é que você pode trabalhar poderosamente para trazer clareza e poder de escolha para as suas decisões. Bem, durante mais de 20 anos empreendendo, eu tive muitos medos de lidar no meu dia a dia. O ponto certo, a montar as lojas, a equipe correta, o fornecedor, ações que me levariam a resultados que nem sempre eram conhecidos. E você sabe, quando você lida com medo de algo que você nunca enfrentou, isso traz pânico, isso traz medo, sensação de angústia, insegurança. E como agir diante do medo? A melhor forma é enfrentando o medo. Mas como? Como enfrentar o medo? Se o próprio nome já diz, você está com medo. Como empreender quando se tem medo? Quanto enfrentar uma decisão quando você está com medo? E para isso eu quero trazer uma metáfora do livro O Cavaleiro da Armadura. Conta no livro que o cavaleiro queria entrar no castelo da vontade e da ousadia. Era um lindo castelo e imagina o que existia dentro do castelo da vontade e da ousadia. Existiam ali todos os sonhos daquele cavaleiro. E era um castelo lindo, bonito, numa colina com montanhas, e em volta desse castelo havia um rio, um lago que cercava todo o castelo, e era bem largo. E para ter acesso a esse castelo, o cavaleiro precisava passar por uma ponte, e essa ponte era vigiada por um dragão que cuspia labareda de fogo a tudo e a todos que se aproximavam daquele castelo. Diante disso, ficou a pergunta para o cavaleiro: e agora? Ele estava ali com alguns amigos, isso que conta no livro, e ele precisava tomar uma decisão que representava a vida dele: atravessar a ponte que ligava ao castelo da vontade e da ousadia, onde estavam todos os seus sonhos. Porém, só de olhar para aquele dragão enorme, horrível, aquilo trazia um congelamento total ao cavaleiro da armadura. E ele naquele momento ele teve a certeza que seria impossível passar por aquela ponte com aquele dragão. Assim como eu, assim como você, diante do medo de empreender, ou qualquer outro medo que a gente enfrenta, parece que o medo é gigante e é impossível resolver, é impossível a gente conseguir passar por aquilo. E talvez você tenha sentido isso, um medo parecido. Quem sabe um desses medos seja o medo de empreender, começar um novo negócio, uma nova carreira. Mas, voltando à história do Cavaleiro da Armadura, os companheiros dele que estavam com ele o encorajou a enfrentar o dragão do medo e da dúvida.
E eles disseram o seguinte para ele: segura essa aí. Como você pode viver consigo mesmo se não tem vontade nem ousadia para testar o seu autoconhecimento? Ou seja, como você pode ter medo se você não se colocar em campo, se você não assumir risco, se você não enfrentar todo o potencial que existe dentro de você? Foi mais ou menos isso que os amigos do Cavaleiro da Armadura disse para ele. E naquele momento, só ele poderia atravessar aquela ponte. Assim como também na sua vida, em muitas decisões só você pode tomar, só você pode enfrentar. Então, motivado pelos companheiros de caminhada, o Cavaleiro da Armadura resolveu atravessar a ponte e enfrentar o dragão do medo e da dúvida. E ele começou a caminhar na direção daquele dragão, imaginando que podia ter acesso ao castelo da vontade, da ousadia, onde estavam todos os seus sonhos. E no primeiro momento, aquilo parecia mágico. E ao chegar no meio da ponte, o dragão disparou toda a sua chama na direção do cavaleiro, que queimou a sua armadura, e ele virou correndo com medo e saiu correndo, virou as costas e desistiu. Desistiu porque o dragão era forte demais, desistiu porque era impossível enfrentar aquela situação sozinho, e aquilo trouxe pânico. E ele falou: talvez isso não é para mim, talvez eu tenha que desistir, talvez não é a minha hora. E eu não sei você, se isso já aconteceu com você, se você, com o objetivo de empreender ou conquistar qualquer outro objetivo da sua vida, você teve a oportunidade de lidar com o dragão do medo e da dúvida. Isso trouxe pânico, e quando ele te queimou a primeira vez, você falou: isso não é para mim, eu vou desistir. Porém, o cavaleiro da história, do livro, ele não estava sozinho, e novamente ele foi encorajado pelos amigos dele, que estavam com ele, dizendo que o dragão e o fogo era apenas uma ilusão, e que esse dragão se torna real porque ele simplesmente acreditou que ele era real. E se ele continuar acreditando que o dragão é real, ele vai continuar queimando, porque isso tornou real na mente dele. E quantas das vezes nós tornamos o nosso medo muito real, um verdadeiro dragão que nos intimida, nos amedronta. Então, com base nisso, novamente, os amigos do Cavaleiro da Armadura encorajou ele a enfrentar o dragão, que cuspia fogo para todo lado. Só que dessa vez ele estava com muita certeza, ele estava com muita sede dos seus sonhos. Ele sabia que para conquistar seus sonhos ele precisava entrar no castelo da vontade e da ousadia, pois ali estava todos os seus sonhos. E como ele queria muito aquilo, como ele desejava aquilo ardentemente, a segunda tentativa
ele estava mais convicto, ele estava determinado, e ele viu que ele não estava disposto a abrir mão dos sonhos dele. Então, corajosamente, ele resolveu enfrentar novamente o dragão. Dessa vez muito mais determinado, muito mais empenhado. E ele estava disposto a qualquer coisa para conseguir os sonhos dele. E ele novamente caminhou em direção à ponte e foi passo a passo, acreditando nele. Não importa o que fosse acontecer, ele não iria parar. E novamente o dragão olhou para ele e disparou chamas na sua direção. E o calor era intenso, aquilo ardia a armadura dele. Porém, dessa vez ele não parou, ele continuou. E passo a passo aquilo ia queimando, ia doendo, ia machucando, porém ele não parava, ele continuou. Até que chegou um certo momento, aquele fogo, aquela chama, aquele calor começou a diminuir. Aquele dragão enorme que trazia medo começou a diminuir. E ele foi aproximando. Ele estava quase atravessando toda a ponte quando ele notou que aquele dragão já estava minúsculo, estava pequeno. E toda aquela labareda de fogo que o assombrava virou simplesmente uma faísca. Aquele dragão agora era simplesmente um pequeno sapo. E ao se tornar minúsculo diante do cavaleiro da armadura, ele se atirou no lago. E ainda meio tonto e quase perdendo a voz, o sapo, ele disse: dessa vez você me venceu, mas eu voltarei a me colocar no seu caminho. E assim, o cavaleiro da armadura, ao atravessar a ponte, teve acesso ao castelo da vontade e da ousadia. Venceu o seu maior medo para conquistar aquilo que sempre sonhou. Agora, diante de todo esse contexto, eu quero voltar com vocês à nossa realidade. E hoje nós estamos falando sobre o medo de empreender. Eu posso te dizer que eu hoje continuo empreendendo e posso dizer para vocês que o medo não foi embora. Porém, hoje, ele funciona para mim como um alerta. Ele ainda está presente nas minhas escolhas e nas minhas decisões. E não é algo que me paralisa hoje. Ele serve como um aliado. Ao entrar em campo, seja em qualquer empreendimento que eu esteja fazendo, eu me cerco com mais cuidado, com mais detalhe, com mais dados. Então, nesse ponto, o medo pode até ser útil para aquela decisão que eu estou tomando.
E por isso, eu começo a revisar mais os meus projetos e as ações que eu vou empreender. E uma vez que eu faço isso, revisando os projetos, olhando os dados, eu começo a me empoderar. E eu sei que tem muito medo ainda para ser enfrentado para aqueles que querem empreender, que lidam com o desconhecido, que tem que fazer escolhas, decisões, que nem sempre você sabe onde vai chegar. E talvez algum desses medos você pode dizer: mas ainda não estou preparado. Talvez você não esteja preparado. Porque é muito difícil de começar. E é difícil mesmo, eu entendo que é difícil. Mas é possível. É possível agir mesmo com medo. Talvez você possa dizer: eu não estou seguro para tomar essa decisão. Eu só coloco o chapéu aonde eu alcanço. Eu não piso em terreno que eu não conheço. E eu entendo isso também. Mas se eu errar, eu vou ser julgado pelos outros. Eu tenho esse medo. O medo da crítica. E todos nós vamos passar por isso. Talvez o medo seja: mas se eu perder, e se não der certo, se não funcionar? É possível. É possível também que não dê certo, que não funcione. Eu quero dizer para vocês que para vencer o medo é preciso de ação. O medo nos afasta dos nossos sonhos. E eu não sei qual o medo que você tem agora. Talvez você gostaria de compartilhar aqui comigo qual é o seu medo. Mas eu vou trazer uma dica para te ajudar a melhorar, para você lidar com o seu medo. E isso vai te encorajar a você empreender, mesmo com medo. Você quer isso? Quer aprender como lidar com medo, como empreender com medo? Talvez isso pareça muito bom para ser verdade. Eu digo que se você está com receio de praticar, pode ser que o medo pode estar disfarçado de dúvida. Mas você pode se permitir a fazer isso agora. E eu imagino então que se você realmente quer empreender e está diante de algo difícil, alguma decisão difícil, talvez você é empregado e quer se tornar o seu próprio patrão, e está ali cercado de todas as informações possíveis, né? Você viu de repente se tem dinheiro, se você vai empreender sozinho, se você vai chamar alguém para empreender junto com você, se você já tem o fornecedor correto para aquilo que você quer montar, se você já identificou o local ideal para montar o seu empreendimento, talvez seja um empreendimento físico e você precisa alugar um ponto, enfim, são várias dúvidas, são vários medos que às vezes nos paralisam, me paralisam, te paralisa. E eu disse mais cedo que eu iria ensinar você nessa live Estamos de volta. Deu uma travada. Então, eu disse mais cedo que eu ia te ensinar
a como você lidar com medo de forma poderosa para fazer as suas melhores escolhas e decisões. E eu vou te ensinar isso agora. E é o seguinte: eu quero que você, seja lá qual medo que você esteja sentindo nesse momento, para empreender, esse é o tema dessa live de hoje, o medo de empreender. Eu quero que você identifique esse medo. Qual é o medo que você tem hoje de empreender? E se você caiu nessa live aqui e não quer empreender, pode ser que você tenha algum medo. E a gente pode trabalhar esse medo agora. Então identifique esse medo. Agora eu quero que você divida esse medo em duas partes. 50% e 50%. Pega esse medo, divida em duas partes. 50% e 50%. Como é que nós vamos trabalhar isso? Esse medo que você tem, o primeiro 50% é se der errado. E pode dar errado. Esse 50% pode dar errado. E o que acontece se der errado? O que vai acontecer se der errado esse projeto seu? Ou melhor, qual a pior coisa que pode acontecer se esse projeto seu der errado? Pensa comigo. Você pensou os 50%. Essa é a metade do seu medo. Agora eu quero que você pense na sua outra metade, nos outros seus 50%. E se der certo? Se a sua escolha, se a sua decisão, se o seu empreendimento, se der certo? Qual a melhor coisa que pode acontecer? Já pensou nisso? Dividindo o medo em duas partes e respondendo a essas perguntas, muda o jogo completamente. Talvez tenha mudado algo aqui dentro de você. Isso te deixa mais empoderado para você tomar as melhores decisões para a sua vida, ou até mesmo para empreender. Então, dividindo o medo, sabendo identificar, se der errado, qual o pior que pode acontecer? Se der certo, o que é o melhor que pode acontecer? Assim você fica muito mais preparado, muito mais encorajado a tomar as melhores decisões. Bem, e se funcionou para você, se você praticou direitinho, o que nós acabamos de colocar, talvez você esteja diante de uma ferramenta poderosa para você usar a todo momento quando você precisar tomar decisões na sua vida. Se você praticou de forma correta, você tem uma ferramenta que vai nortear a sua vida toda vez que você estiver inseguro ou com dúvidas. E se realmente trouxe clareza e poder para você, talvez você queira compartilhar com algumas pessoas da sua vida. De repente, tem algumas pessoas que precisam dessa mensagem e que você gostaria de compartilhar. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar o medo, que eu convido você a trabalhar o medo. Porque lembre, como na história que nós contamos da passagem do Cavaleiro da Armadura, do outro lado da ponte existe o castelo da vontade e da ousadia
que está esperando. E dentro dele estão todos os seus sonhos. Só que agora você está com uma ferramenta poderosa para enfrentar o medo. Agora você sabe dividir o medo em duas partes. Agora você sabe que o medo pode dar errado, mas pode também dar certo. Você sabe que o pior pode acontecer e que o melhor pode acontecer. E a partir disso, você está pronto para tomar as melhores decisões. Pode ser que o medo não vá passar completamente, mas à medida que você for avançando na direção do seu objetivo, assim como o cavaleiro da armadura fez naquele momento, o medo vai diminuindo. E a partir do momento que vai diminuindo, isso vai te fortalecendo. E você vai em busca dos seus sonhos, das suas conquistas, das suas realizações. Esse é o meu convite. Então, eu convido a você que, se essa live fez sentido para você, se for legal para você, se você praticou direitinho, isso trouxe uma mudança dentro de você, que você possa compartilhar com outras pessoas, ou mande uma mensagem aqui para a gente, se funcionou para você, se foi legal, se você curtiu. Então, é isso que eu queria trazer para você hoje. Como lidar com o medo de empreender. Ok? Então, eu quero realmente reconhecer a cada um de vocês que ficou aqui até agora participando com a gente e que está aqui também buscando uma oportunidade diferente para a sua vida. E se você está aqui, é porque você merece algo de muito especial, porque você está em busca de algo diferente para a sua vida. Então, o meu convite é esse: compartilhe com outras pessoas, se isso fez sentido para você, tá bom? E a gente se vê na próxima live, tá? Obrigado, um abraço.